Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Família FM. Estamos aqui mais uma sexta-feira, 13 de dezembro, para prestar contas da nossa atuação como magistrados. Eu, o desembargador, o juiz João Batista Damasceno, estamos aqui presentes. O tema de hoje são os direitos humanos, tão falados direitos humanos. No dia 10 de dezembro, nós comemoramos os 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E o Brasil sediou o primeiro Fórum Mundial de Direitos Humanos do dia 10 ao dia 13 de dezembro. Está terminando hoje em Brasília e ontem, Damasceno, eu estava lá em Brasília, justamente participando de uma das mesas que tratava dos direitos da criança e do adolescente, este marco dos direitos humanos no Brasil. Bom dia, doutor João Batista Damasceno, sua saudação para os nossos ouvintes que participam do nosso programa fazendo perguntas através do telefone 3079-0952, 3079-0938 e também do e-mail encontrocomajustiça@104familiafm.com.br. Hoje nós teremos aqui a honra de receber como debatedores o juiz Rubens Casara, coordenador dos direitos humanos da Escola da Magistratura, e um homem vinculado, um homem ativista dos direitos humanos, dos magistrados mais respeitáveis do nosso tribunal, e a doutora Mônica Alckmin, do Projeto Legal de Direitos Humanos. Bom dia, Damasceno. Bom dia, desembargador Ciro Darlan, bom dia, meu colega Rubens Casara, bom dia, ouvintes da Rádio Família FM, do programa Encontro com a Justiça. Esse é um tema muito interessante, porque ele é muito recente na história da humanidade. Nós vamos falar de direitos da pessoa humana, direitos humanos, a partir de 1948, que é o reconhecimento de que toda pessoa humana é titular de direitos. Ao longo da história, e no Brasil a história até bem recente, pessoas humanas eram coisas, eram tratadas como coisas, que foi o caso da escravidão. A Alemanha nazista fez uns estatutos que excluía determinados direitos, a determinados segmentos da sociedade. Então esse tema de direitos humanos ele é muito interessante, porque é um reconhecimento de que toda pessoa humana é titular de direitos, e a nossa questão agora é implementá-los, é fazer valer isso. E esse foi o grande tema do fórum que termina hoje em Brasília, o Fórum Mundial dos Direitos Humanos, onde foram discutidos questões vinculadas aos direitos humanos, como a educação, a liberdade da imprensa, o direito dos índios, o direito dos portadores de necessidades especiais, o sistema penitenciário, a questão da discriminação contra as religiões, contra as mulheres, os negros, os homossexuais, a questão da violência no campo, e os direitos humanos são garantidos no Brasil na Constituição de 1988, depois de um período de ditadura militar, onde esses direitos foram reprimidos, onde esses direitos foram negados, onde um período que a nossa história marca, onde ocorreu excesso da força policial, de tortura, o massacre de Carandiru, o massacre dos detentos, a perseguição ideológica daqueles que tinham uma condição partidária, ideológica diferente daqueles que estavam no poder, e estamos tentando viver um momento novo, como disse você, Damasceno, da efetivação desses direitos, e os nossos ouvintes já estão nos brindando com perguntas. Eu queria saudar o nosso debatedor, o nosso convidado de hoje, doutor Rubens Casara. Bom dia, doutor Rubens Casara. Seja bem-vindo. Bom dia, desembargador Ciro. É um prazer estar aqui. E quero saudar a todos os ouvintes desse programa que tem se caracterizado por ser um programa diferente, produzido, pensado e levado a cabo por juízes e magistrados. E ontem eu tive a honra e orgulho muito grande de ver uma colega nossa, Rubens, a Raquel Santos Ferreira Crispino. Ela recebeu um prêmio
de reconhecimento dos direitos humanos, de reconhecimento pelo seu trabalho na erradicação do subregistro de nascimento. Para que os nossos ouvintes entendam, o trabalho da doutora Raquel porque nós entendemos e estamos vendo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que existem milhares e milhares de brasileiros que não têm ainda o direito mínimo, o direito fundamental a um nome. As pessoas nascem e não são registradas. E muitas são registradas de forma incompleta. Tem apenas o nome da mãe, né? A mãe nunca se pode ser negada, a maternidade nunca é negada. Mas, lamentavelmente, muitos homens fogem à responsabilidade da paternidade. E a juíza Raquel foi premiada muito justamente com esse seu trabalho na erradicação do subregistro, promovendo e facilitando a ida das pessoas que tiverem o registro civil incompleto, buscarem a justiça para que, através de caminhos menos burocráticos, esse problema seja erradicado, esse problema seja resolvido. Também temos, doutor Casara, o problema da violência. E ontem, estando em Brasília, eu vi, doutor Damasceno, várias passeatas dentro do fórum das pessoas reclamando contra a violência policial. Ainda é uma realidade. Nós temos uma presidente que foi vítima da tortura policial, da tortura da ditadura, mas nem ela conseguiu ainda, com a sua autoridade, com os mecanismos que possui da presidência da República, reduzir esse altíssimo índice de violência. Doutor Damasceno, como combater essa violência institucional arraigada no nosso aparelho policial? Pois é, esta é uma questão muito séria, porque quando nós falamos da violência policial, nós pensamos que ela é apenas da polícia, né? Mas as instituições são violentas e utilizam a polícia para materializar essa violência. Mas nós temos relações sociais violentas, né? A ideia do direito penal, e o Dr. Rubens, né, fala disso com muito mais propriedade, que ele é um juiz da área criminal. A ideia do direito penal era um direito para conter o poder punitivo e excessivo do Estado, a fim de obrigar o Estado a punir nos limites da lei. Nós invertemos essa lógica. O direito penal utilizado e a violência, né, das instituições, né, desse sistema penal, ela é utilizada para conter os miseráveis. Então, uma sociedade marcada por profundas desigualdades sociais, esse aparato, ele acaba servindo para conter essa parcela da sociedade excluída, né, da participação das riquezas do país. Então, o que nós temos, falar em extinguir a violência, diminuir a violência ou diminuir a violência do aparato repressivo do Estado, nós precisaríamos pensar antes na construção de uma sociedade que deixasse ser permeada por tamanhas desigualdades. Né? Um exemplo clássico nós temos ali no São Conrado, né? Cerca de 1 milhão de pessoas morando de um lado da rua, né? E algumas poucas pessoas muito endinheiradas, no metro quadrado mais caro da cidade, né? Morando do outro lado da rua, com um shopping, que é o shopping mais caro da cidade, né? Que você chega, né? O ar é perfumado, né? Os carros do estacionamento são Ferraris, Porsches e outros da mesma natureza. Então nós temos ali um exemplo bem claro do que é esse país, um país permeado, né, por uma concentração de riqueza muito grande com alguns poucos e uma miséria muito grande da população. E o aparato repressivo do Estado, ele se serve para isso, para reprimir essas pessoas que são excluídas da participação da riqueza do país. Aproveitando que o senhor está com a palavra, o senhor desculpe ter lhe interrompido aqui, a gente está aqui com tantas perguntas já. Acabamos de começar o nosso programa e o Reginaldo do Meyer dirige uma pergunta exatamente ao senhor. Doutor Damasceno, na sua opinião, houve respeito aos direitos humanos durante as manifestações ao longo deste ano? Olha que pergunta interessante do nosso ouvinte, Reginaldo do Meyer. Olha, não houve, né? E o Estado fomentou, né, alguns atos a fim de justificar a sua repressão posteriormente. Eu presenciei aquele evento na Assembleia Legislativa,
né? Aqueles poucos meninos que chegaram ali e quebraram os vidros ali. Eu estava no fórum, eu deixei o fórum, né? Foi uma passeata que tinha, né, 300 ou 400 mil pessoas, né? A passeata parou perto do fórum, tinha uma meninada cantando, beijando, né, se abraçando, do fórum até ali o prédio do Ministério do Trabalho, e em frente à Assembleia Legislativa tinha uns 30 ou 40 fazendo aquela arruaça. E o Estado permitiu, né? Na rua atrás da Assembleia Legislativa, aquela rua que tem ali, passa atrás do fórum também, é a Rua do Manuel, devia ter uns 100 policiais ou mais. E eles não intervieram para impedir aqueles atos, os 30 ou 40 que fizeram aquilo ali. Então, o que eu vi naquela circunstância, cheguei a escrever sobre isso, é que o Estado ou fomentou ou permitiu aquela ocorrência, a fim de que naquela outra passeata do dia 20 de junho, ele pudesse atuar repressivamente, né, contra crianças, contra mulheres, contra jovens que não estavam praticando nenhum ato que pudesse ser caracterizado como vandalismo. E depois disto, né, nós tivemos a Comissão Especial de Investigação dos Atos de Vandalismo, que saiu autuando gente à toa até doidado, os flagrantes forchados, e todo o aparato do Estado se voltou contra a sociedade naquele período ali, contra o direito constitucional de manifestação do pensamento. Então o Estado, ele mais do que não respeitou, né, os direitos, né, dos manifestantes ou a sociedade, ele atuou à margem da lei. Foi o Estado que fomentou, né, uma ou outra ocorrência daquela, a fim de justificar a sua repressão. Doutor Rubens Casara, hoje no jornal O Dia tem um artigo do advogado doutor André de Paula, que é advogado da Frente Internacional dos Sem Tetos. E ele chama o nosso tribunal, ou chama os tribunais de maneira geral, de tribunal de exceção. Porque, segundo ele, há um preso em razão de ter participado de uma manifestação, direito assegurado, direito humano assegurado na nossa Constituição, e que está sendo reprimido, mantido preso por mais de 2 meses. Como é que o senhor analisa essa questão, doutor Casara? Nós que representamos aqui o judiciário e que estamos aqui para prestar contas à população. Bem, em primeiro lugar, se exceção se torna regra, ela deixa de ser exceção. E no Brasil, do ponto de vista histórico, o sistema penal, não só a polícia, mas o Ministério Público, o Poder Judiciário, ele é utilizado para conter a população de indesejáveis, para controlar aqueles que não interessam à sociedade em determinado momento histórico. Isso aconteceu com os capoeiras, isso aconteceu com os pobres que não dispõem de poder de consumo, que não interessa a sociedade de consumo, na medida que não produzem e não têm capital para consumir. Isso acontece também com esses manifestantes, que colocaram em xeque a democracia. Porque a verdadeira democracia não é votar de 2 em 2 anos, de 4 em 4 anos, eleger presidente. A verdadeira democracia é a concretização dos direitos humanos, direitos fundamentais. E no momento em que a população vai para a rua, ela está exercendo a democracia direta, ela tá pugnando pelos seus direitos. E como foi bem dito por você, Ciro, essa liberdade de manifestação, ela não pode encontrar óbice, seja pelo Estado da administração, seja no Estado do juiz. O juiz Rubens Casara, o Jefferson de São Gonçalo, em cima dessa sua manifestação, ele entrou em contato aqui com a nossa produção e pergunta. Ele não pergunta, ele diz assim: eu acho que os direitos humanos é só para ricos. Pobre não tem direito a nada. Não tem hospitais decentes, escolas dignas, não tem onde morar, não tem colégio de luxo, vive como se tivessem tratados como lixo. O problema é que ninguém sabe o que fazer para mudar isso. O que dizer sobre essa manifestação de rebeldia, de revolta, justa revolta do nosso ouvinte Jefferson de São Gonçalo? Bem, os direitos humanos são para todos. O desafio é concretizar para toda a população. Para todos mesmo. Estou falando aqui, aquele que viola a lei, aquele que não viola a lei, brancos, negros. O problema é que a justiça, e não é só um problema brasileiro, a justiça ela é seletiva, né? Determinadas parcelas da sociedade têm muito, e para outras parcelas da sociedade os direitos são sonegados, né? Só negados.
Deixa eu te falar dessa coisa do baiano, né, do Jair. Eu conheço bem esse caso, fui me inteirar. O senhor, inclusive, é mencionado no artigo do doutor André de Paula. Eu não li o artigo ainda, mas eu conheço bem o caso. No dia 4 de novembro, eu apreciei um habeas corpus no plantão. Um habeas corpus tinha sido voltado contra o delegado que fez o auto de prisão forjado. Já não era mais o caso, porque o baiano continuava preso em razão da decretação da prisão dele pelo juiz, não mais em razão do auto de prisão em flagrante. Fiz contato com um jornalista que andou fazendo matérias contra ele. Conheço jornalista há algumas décadas, conheço há muitos anos, né? Há quase 2 décadas, quase 20 anos eu conheço. E liguei para ele: olha, o que você está escrevendo isso aí? O que você conhece disso? O que eu conheço do caso não corresponde com o que você tem publicado. Aí ele disse: não, o baiano já foi preso 7 vezes. Aí eu fui levantar: não, o baiano não foi preso 7 vezes. Ele foi preso 12 vezes em manifestação. Todas as 12 vezes em manifestação. Em 5 dessas vezes, o delegado chegava: não, vai embora, você não devia nem ter trazido por aqui, nem fazia registro de ocorrência. Em outras 5 vezes, o delegado fazia um RO, né, um registro de ocorrência, e mandava embora. Então não tem. Por 10 vezes, manifestação, a polícia chegava, o sujeito alto, né, negro, né, de cabelo rastafari, né, ele era o primeiro a ser pego, né, botava o camburão, levava. Então em 10 vezes ele foi liberado. Numa outra vez, a polícia não o levou, colocou dentro do camburão. Não tinha motivo para prendê-lo. O que ele fez? De dentro do camburão, ele quebrou o vidro para sair de dentro do camburão. Num exercício, né, num regular exercício, né, ao direito à liberdade. Exercício regular ao direito à liberdade, né, e, portanto, está justificado. Aí ele foi autuado pelo crime de dano. Então, ele é autuado por exercitar um direito à liberdade, tentar sair de um lugar onde ele não deveria estar, e ainda é processado pelo dano, mas os policiais não foram processados pelo abuso de autoridade, que é o cerceamento, não é, do direito de ir e vir de alguém que não poderia estar sendo cerceado. E aí tem a 12ª vez, que foi a última manifestação que ele esteve, esta de outubro. Ele está andando no meio dos advogados do DDH, e o policial chegou assim: você não é o Jair? É assim: sou. Então você está preso. Então ele já era conhecido, então você está preso. E ele foi levado, a princípio, para averiguação, porque ele estava sem documentos, essa coisa da esdrúxula, que é a prisão para averiguação, que não tem amparo na Constituição. E chegou na delegacia, ele foi autuado, né, por participação em organização criminosa. E aí vem a coisa mais grave, Ciro, porque o delegado a delegada intimidou os jovens advogados. Assim: se vocês disserem ainda que eles estavam com vocês também vão entrar, vão ser autuados por participarem da organização criminosa. Então intimidou os advogados, jovens advogados, garotos com 20 e poucos anos, recém-saídos da faculdade, né? E que, temerosos pelas suas vidas, pelos profissionais, né, pelas suas carreiras, acabaram presenciando, né, este ato. E o que é pior, a justiça foi reverendando isso. Eu, no dia 4, neguei o habeas corpus, né, ao Jair, porque ele estava direcionado contra o delegado, e no plantão o juiz não pode revisar ato de outro, né, do juiz natural, né? Mas fiz constar que eu achava que a prisão era ilegal, e submeti a questão ao juiz natural, né, ao juiz da causa. Telefonei para o juiz da causa. Eu digo: olha, eu quase, né, cometi uma ilegalidade em prol da liberdade, mas deixei a seu critério. Ele: não, olha, eu prendi e eu acho que tem que ser preso mesmo. Vai o recurso para o Tribunal de Justiça. E o julgamento foi filmado, né, para os meninos que compareceram e filmaram o julgamento. As razões são razões de ordem pública. Ele precisa ser preso por ordem pública. O que esse homem é capaz, né, um homem negro, né, pobre, né, o que ele é capaz de fazer mal à ordem pública, eu não sei, para justificar uma prisão cautelar. E o outro preso é pior. Foi condenado porque tinha um morador de rua, né, 2 frascos de plástico, né, contendo água sanitária e pinho-sol, né, que foi considerado como se ele estivesse portando 2 coquetéis Molotov. E os nossos ouvintes continuam fazendo perguntas, são várias as perguntas, pelo telefone 3079-0952, 3079-0938, e o e-mail é encontrocomajustica@104familiafm.com.br. Doutor Casara, a nossa ouvinte Carmen de Bangu diz assim: tem um filho que está preso há 6 anos e até agora não foi julgado. O que ela deve fazer? Pois se tivesse sido julgado e condenado, já estaria hoje sido solto. Olha que coisa interessante que Carmen de Bangu traz para a nossa reflexão. E também, são tantas perguntas que eu já vou fazer 2 aqui. Maria de Niterói, doutor Rubens, assim: seu marido trabalha em uma empresa há 16 anos e nunca faltou. Ficou doente,
foi na UPA, mas o médico não quis dar atestado. Então ela decidiu falsificar o atestado. A empresa descobriu e ele foi mandado embora. Ele pode recorrer e pedir seus direitos? São casos diferentes, doutor Rubens Casara, que o senhor tem a orientar nossos ouvintes, Carmen de Bangu e Maria de Niterói. Bem, a orientação, talvez a mais simples que eu possa dar, é que procure, no caso, a Defensoria Pública, para que adote as medidas cabíveis. Se esses fatos se dão dessa maneira, ou seja, se tem alguém preso há 6 anos sem julgamento, essa prisão é manifestamente ilegal por constrangimento e deve ser relaxada, a pessoa deve ser posta em liberdade. A relação trabalhista eu conheço realmente muito pouco, e acho que o conselho que eu daria efetivamente é procurar um advogado, e o advogado ele tem essa função, né? Que é de esclarecer, de defender também os direitos. Eu ficaria muito pouco à vontade para dar algum palpite em termos de direito do trabalho. Eu não sei se Damasceno... Não é nem do trabalho, mas a questão da falsidade... Mas é crime, é outra coisa. É outra coisa, né? E aí, não sei se ele sabia, deve ter um processo aí, ou deve ter alguma coisa. Né? Se ele não sabia, ele não pode ser acusado, talvez, né? Da falsidade, né? Do uso. Né? Alguém só pode ser acusado do uso do documento falso se tiver ciência, né? Que o documento era falso, né? Talvez um advogado, um defensor, talvez possa orientar muito melhor, né? Sim. Esse tema foi o tema do nosso programa passado, Direito do Trabalho, mas nós estamos sempre à disposição dos nossos ouvintes, na medida das nossas possibilidades, orientar. Hoje de manhã eu estava ouvindo a programação de algumas rádios e foi noticiado mais um problema com a concessionária de transporte ferroviário. E aí dizia o repórter, revoltados, os passageiros saíram do ônibus, da composição, e passaram a jogar pedras e incendiar o ônibus. E dizia o repórter, são vândalos, são vândalos. Essa questão de ser vândalo, as pessoas que se revoltam contra a falta de respeito no transporte urbano, é justo tratar esses manifestantes que buscam respeito aos seus direitos como vândalos, doutor Damasceno? Pois é, Cira, a palavra vândalo, ela surge no dicionário político pela primeira vez em 1794, após a Revolução Francesa. É um padre, Gregoire, que faz um relatório sobre os danos causados em decorrência daquelas manifestações que ensejaram esse evento comemorado no mundo inteiro, que é a Revolução Francesa, né, que de 14 de julho, né, tem um marco que é o 14 de julho de 1789. Até a queda da Bastilha, né, que é para libertar os presos do regime, são relatados nesse documento do padre Gregoire, dizendo que foi um ato dos vândalos, foi um ato de vandalismo. Então essa palavra, ela ganha essa conotação, né, pejorativa em relação àqueles que se manifestam contra uma ordem que não é ordem, né, que é muito mais a desordem, né, neste período. E essa palavra volta a ser utilizada, né, largamente, sempre que alguém se manifesta, né, contra as desordens, né, da ordem econômica ou da ordem social. Eu estava vendo anteontem a televisão lá no leste europeu, né? E a mesma televisão que no Brasil acusa os manifestantes de vandalismo estava mostrando como que o povo resistiu à truculência da polícia lá. É muito interessante que essas manifestações, elas são muito bem saudadas quando ocorrem fora do nosso país. Mas quando atingem os interesses dos próprios, né, donos dos meios de comunicação aqui, né, que forma quase um oligopólio, né, ou a ordem constituída ou o capital, né, aqui são tratados como vandalismo. Mas no dia a dia nós vamos ver no Egito, na Síria, né, a barbárie contra o Gaddafi na Líbia, isso tudo foi tratado como coisa, né, necessária, como a manifestação do povo. Então eu acho que esses qualificativos são utilizados, né, esse tom pejorativo é utilizado por aqueles que estão tendo seus interesses, né, atingidos com essas manifestações da sociedade. E você pode assistir todos os nossos programas através do site www.redejuridicatv.com.br.
Está aqui também na nossa mesa de debatedores, para nossa honra, e eu agradeço já a sua presença, a doutora Mônica Alckmin. Doutora Mônica Alckmin é vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e também do Projeto de Direitos Humanos, Projeto Legal. E ela acaba de chegar de Brasília, daí justificada o seu atraso, porque ela estava participando do Fórum Mundial dos Direitos Humanos. Doutora Mônica, bom dia. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho do seu testemunho, como foi a presença de pessoas de todo o mundo aqui no Brasil para discutir essa questão tão nova e ainda tão desrespeitada dos direitos humanos. Bom dia, doutora Mônica. Bom dia, doutor Ciro, bom dia, companheiro, bom dia quem está na mesa. Antes de falar um pouco do fórum, eu queria só falar um pouco da questão dos vândalos, que assim me senti vandalizada. Porque é interessante quando o doutor fala da questão de quem vai contra a ordem. Na realidade, os manifestantes, eles se manifestam exatamente por uma questão de quem não está cumprindo a ordem. Exatamente. Né? Então, assim, os vândalos são aqueles que não cumprem a ordem. Exatamente. Os vândalos são aqueles que não dão um transporte de qualidade, uma educação de qualidade, uma estrutura de qualidade, que essa seria a ordem numa sociedade democrática, né? Numa sociedade de direitos. Então, vândalos são eles, né? Quer dizer, quem manifesta não poderia ser chamado de vândalo, né? Quem se manifesta, na realidade, está buscando que esses vândalos restabeleçam a ordem, que são os direitos humanos básicos. O Fórum Mundial, o doutor Ciro lá esteve também e participou de uma mesa assim com uma apresentação brilhante, a mesa que vi o doutor Ciro falando. O Fórum Mundial, ele nasce de uma reivindicação da sociedade civil para a execução da conferência, né? O que hoje esperamos e continuamos esperando, e que no primeiro dia do Fórum Mundial, que foi no dia 10, isso foi assinado um compromisso da ministra Maria do Rosário para que em 2014 aconteçam as conferências municipais de direitos humanos, 2015 as conferências estaduais e a nacional. Mas o que temos para hoje foi o Fórum Mundial. E o Fórum Mundial é um evento que reúne diversos segmentos, reúne diversas categorias para discutir a realidade das políticas de direitos humanos nos seus países, estados e municípios. Com relação ao Brasil, nós tivemos diversas mesas, assim, o fórum ele tem uma característica que incomoda e ao mesmo tempo estimula. Como todos os fóruns, assim também é o Fórum Social Mundial, que é a característica de são várias atividades ao mesmo tempo. Estimula porque você tem mesas discutindo desde a desmilitarização da polícia até a questão dos índios, das terras indígenas, a questão dos conselhos de direito, tem diversas mesas. Isso estimula bastante. Porém, acontecem nos mesmos horários. Então, isso dá uma angústia de você não poder participar de todas. Mas ontem tivemos lá a presença da presidenta Dilma, né, do ex-presidente Lula, e aí foi um momento interessante porque os segmentos que estavam, né, reivindicando e falando da política de direitos humanos, que já evoluiu muito no Brasil, mas ainda está muito aquém do que esperamos, né, em resultados, mas foi um momento democrático, de manifestações, e aí os índios se manifestaram muito, principalmente os índios do Rio de Janeiro se manifestando com relação à aldeia Maracanã, e isso foi muito falado, isso foi muito gritado, mais gritado do que falado, mas foi um momento bastante democrático. Nosso programa é interativo, então os ouvintes, a senhora estava falando e a Janaína de Cascadura já mandou uma pergunta aqui para a senhora, diz assim: doutora Mônica, o que a senhora disse que os vândalos são a polícia? A senhora afirmou isso, doutora Mônica? Eu afirmei que os vândalos são aqueles que não prestam, que não garantem os direitos, que são direitos fundamentais da população. Então, para mim, vândalos são aqueles que não garantem um transporte de qualidade, que não garantem uma saúde de qualidade, não necessariamente a polícia. A polícia está lá para garantir a ordem, né? E aí isso, de certa forma, é realizado. Agora, aqueles que não garantem transporte, saúde, educação, o que quer que seja, que é um direito natural
do ser humano, que deveria ser um direito natural. Quem não garante isso, para mim, realmente são os vândalos. E o encontro com a justiça é o encontro dos juízes que vêm a este programa na Rádio Família prestar contas das suas atividades. E aproveitando, eu quero anunciar que no dia de ontem foi inaugurado em Mesquita, o povo pobre, sofrido de Mesquita, sobretudo neste período de chuva, foi inaugurado um fórum próprio nessa sexta-feira para dar mais dignidade, melhores condições de atendimento ao povo de Mesquita. A presidente Leila Mariano encerrou essa semana um seminário de direitos humanos para jornalistas. E falando na presidente Leila Mariano, na próxima sexta-feira, dia 20, de 11 às 12 horas, pela primeira vez na Rádio Brasileira, aqui na Rádio Família, a presidente do Tribunal de Justiça, Leila Mariano, estará respondendo diretamente às perguntas dos jurisdicionados e dos nossos ouvintes. Ela veio colocar-se à disposição, dentro do espírito que esse programa inspira e propugna, de prestar contas aos nossos jurisdicionados. Então não percam, participem na próxima semana. A presença da desembargadora, presidente do Tribunal de Justiça, chefe de um dos poderes do Estado do Rio de Janeiro, estará aqui à disposição dos nossos ouvintes para prestar contas de sua administração. Então façam muitas perguntas, falem dos problemas que passam nossos jurisdicionados na primeira instância, os nossos advogados, os nossos sofridos advogados. Aproveitem este momento. E esta semana a Emerge, a Escola de Formação de Juízes, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, comemorou 25 anos com entrega de medalhas a 20 personalidades, dentre as quais eu destaco aqui a nossa querida Lurdinha, líder do movimento dos Sem Tetos. Que estava com a camiseta com a obra do Latuf, né? A obra Por uma Cultura de Paz. Por uma Cultura de Paz, e foi muito aplaudida, inclusive, em razão de exibir esta obra tão perseguida. A Justiça Estadual encerra também, esta semana, o 22º concurso de capacitação da Justiça Cidadã. Ou seja, nós queremos formar líderes nas comunidades. E esses líderes participam de um curso de formação de cidadania, e esta semana encerramos mais um desses cursos. Doutor Casara, o Gilmar lá de Irajá faz uma reflexão e uma pergunta: como o Brasil pode melhorar se existe influência política em todos os segmentos da sociedade, inclusive no judiciário, diz aqui o Gilmar de Irajá. Eliane de Pavuna também diz assim, disse que o programa está muito esclarecedor. Que beleza, Eliane, que bom. Isso se deve à sua participação. Ela nem sabia que os índios ainda existiam. Para ela, índio era apenas mito. Olha, Eliane, tinha índios de verdade, eu vi lá no Fórum Mundial, e eles têm muitos direitos sendo violados, inclusive aqui, passa aqui, Aldeia Maracanã, do lado do Maracanã, onde vai ser a Copa do Mundo, a final da Copa do Mundo, existem os índios que foram expulsos dessa terra, alguns poucos, mas ainda existem. A Cátia de Nova Iguaçu está há 8 anos sem receber pensão. Já consultou advogado e nada foi feito por ele. O que ela pode fazer, doutor Casara? O que o senhor aconselha aqui aos nossos ouvintes, tanto o Gilmar de Irajá, que reclama da influência política em todos os segmentos, inclusive na justiça, e a Eliane, que quer uma informação sobre a falta de pagamento da sua pensão há 8 anos? Bem, vamos lá. A primeira questão sobre influência política, de fato existe. E é bom que exista, porque a neutralidade ela é impossível. A neutralidade, por definição, é a ausência de valores. E todos nós temos valores que são agregados à nossa personalidade ao longo da nossa caminhada histórica. Eu acho que no lugar de negar a existência de política, não estou falando aqui de política partidária, tá? O ideal seria que a gente conseguisse resgatar a importância da política, a importância transformadora da política. Política aqui entendida, deixo bem claro, como uma opção por uma transformação da sociedade. É engraçado, né? Dizem que justiça é dar a cada um o que é seu. O Mangabeira, o velho João Mangabeira, dizia que se justiça fosse dar a cada um o que é seu, deixe ao pobre a pobreza, ao miserável a miséria, ao desgraçado a desgraça, porque esse é o seu de cada um. Eu acho que a importância da política é mudar esse quadro.
E isso significa mudar um quadro que faz do Brasil um dos países com a maior desproporção de direitos, né? Direitos assegurados com uma parcela muito reduzida e para uma grande maioria direitos que estão sendo sistematicamente negados. E mais uma vez, em relação ao ouvinte que pede uma sugestão, eu vou aqui, não tenho procuração da Defensoria Pública, mas vou aqui fazer uma propaganda da Defensoria Pública. Eu acho que a Defensoria Pública é o órgão para o qual esses ouvintes que querem saber se tem direitos, se não tem direitos, o que fazer diante de uma situação dramática, eles devem procurar. São profissionais extremamente capacitados e que vão poder esclarecer, dar luz nessa situação, às vezes, tão desesperadora. Aliás, nós vamos providenciar a presença aqui de defensores públicos do nosso programa, porque é grande a demanda dos nossos ouvintes a respeito de dúvidas que dizem respeito à defensoria pública, à assistência judiciária gratuita, que é um direito humano, o direito de acesso à justiça que todo o cidadão brasileiro tem e deve fazê-lo sem ônus, sem gastar dinheiro nenhum, através da defensoria pública. Ontem, lá no Fórum Mundial, doutor Casara, eu ouvi uma frase, uma manifestação num dos painéis que diz muito respeito a essa última pergunta do nosso ouvinte, dizendo que a sentença de um juiz é um ato político. É um ato de fazer política, claro. Não é? E também, por isso, nós não podemos nos descolar da política, porque uma decisão nossa, ele muda uma situação jurídica de duas pessoas que são parte da sociedade, portanto, fazemos política através das nossas decisões. Com certeza. Essa é uma questão... Você quer concluir? Não, eu ia dizer só que quem demoniza a política quer que as coisas continuem do jeito que estão. Exatamente. Porque na visão clássica lá do Max Weber, quando ele vai falar do exercício do poder, o poder pode ser justificado pela tradição, né? O poder do mais velho da tribo, do pai, né? Pela tradição. O poder místico, né? O poder do líder religioso. O exercício de outro poder é político. Portanto, a ideia de demonizar a política interessa àqueles que querem manter o status quo, manter as coisas do jeito que estão. Né? Nós vamos falar aqui da boa política, da política no sentido de polis, de administração da cidade, de solução dos problemas sociais. Então isso é política, né? Na administração da polis, né? Da cidade, do país. Então administrar a justiça, né? Administrar o processo de edição das leis, de execução das leis, isso é política. Então a ideia da política, ela é fundamental para a vida em sociedade. A sociedade é política, né? As pessoas quando se associam, né, e formam a sociedade, isso é um pacto político. Então não é a política miúda, né, da troca de dentadura por voto, né, mas é a política na sua grandeza, de administrar o país, de administrar a cidade, de administrar os recursos, né, e resolver os problemas. Acho que essa é a ideia. Pode, claro, Mônica. Não, e assim, pensar a política, porque assim, quando a gente pensa os direitos individuais, e aí os direitos garantidos pelas normativas, né, os direitos garantidos pelos serviços prestados, a gente pensa a política, né, que é oferecida ao cidadão. Mas pensar a política como um direito do coletivo, né? Você pensar o coletivo, você pensar a cidade, você pensar as relações que se estabelecem entre pessoas que vivem em sociedade, entre seres sociais, é pensar a política para além só de uma administração pública. Quer dizer, a política não é só uma administração pública. A política é pensar o melhor viver. A política é pensar o viver de forma que você tenha uma vida solidária, que você tenha uma possibilidade de participação democrática. Isso é pensar a sociedade. E aí, quando você vê a política que não beneficia grupos determinados, mas que pensa a sociedade como um todo e as relações sociais que se estabelecem numa convivência cidadã, você pensar a política, independente de quem administra. Porque político não é administração. Político não é apenas administração. Política é muito mais do que isso. É pensar a convivência cidadã, é pensar a convivência solidária, você pensar a convivência de forma que todos tenham acesso e direitos dentro da sua estrutura social. Eu acho que é isso pensar a política, para além da questão de administração. Aliás, a doutora Mônica é vice-presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, onde se discute e se delibera políticas públicas. E a doutora Mônica não é propriamente uma política, é uma cidadã
a serviço de um conselho político de deliberação de políticas públicas para crianças e adolescentes. E como nós do Judiciário fazemos política? No noticiário de hoje está escrito: acompanhamento feito pelo CNJ mostra que o Judiciário está longe de conseguir julgar casos antigos de homicídio. Veja como nós estamos falhando na política de segurança pública, como nós do Judiciário somos responsáveis por esta falha, né, no julgamento de tantas mortes de pessoas que ficam impunes, os seus autores. Também terrenos da Delta, a 5ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro autorizou a Delta, em recuperação judicial, a venda de terrenos da Delta para, com a venda desse terreno, pagar os seus credores. Isto é uma forma de fazer política também, atendendo aqueles que são credores desta empresa que fraudou tantos brasileiros e que cometeu tantas fraudes como empresa e que desmereceu a confiança daqueles que investiram nela. Também a delegada envolvida em confusão com ex-modelo é denunciada. Uma delegada que desrespeitou a modelo Cristina Mortágua foi denunciada pelo Ministério Público. Intolerância que leva à cadeia. PM é condenado a 9 anos por bater em mulher que pediu para que ele retirasse o carro de sua vaga. Então, são formas diversas do Judiciário fazer política. E aqui chegam as perguntas. A Ariane do Recreio, doutor Damasceno, ela está desacreditada dos políticos. Como pode e o que pode fazer para contribuir, para melhorar e ajudar o Brasil a crescer? Eleições estão aí, né? Pois a política não é apenas a eleição, né? E as agremiações políticas não são apenas os partidos, né? Agora, toda vez que alguém diz para mim que está desencantado com os políticos, eu assim, mas quem você votou ultimamente? Não sei. Olha, com os que eu votei, eu não estou decepcionado, né? Não vou falar os nomes aqui que vai soar com propaganda da próxima eleição, mas eu não estou decepcionado com as pessoas que eu votei na última eleição e nas últimas eleições, né? Então eu não posso dizer a mesma coisa que ela. Evidentemente que o sistema político, né, a nossa estrutura política, social, né, e política, ela propicia, né, uma certa picaretagem, né, uma apropriação dessas estruturas, né, a fim de fazer valer interesses muito específicos. Mas evidentemente que mesmo nesse sistema viciado, existe a possibilidade de boas escolhas. Eu acho que nós é que precisamos escolher. E além do que, não basta apenas escolher, né? As pessoas em quem eu votei, os dois foram eleitos, tanto federal quanto estadual, eu os tenho acompanhado, eu os tenho encontrado, né? No que eu votei na penúltima eleição, né, eu também estava acompanhando, e na última eleição ele veio falar comigo: eu não voto em você, não posso mais votar em você, porque eu votei em você para isso e você fez aquilo, e portanto, né, nós tivemos aqui um rompimento, né, do pacto que nós tínhamos, e eu não votei nele de novo, né? Ele fez até um mandato razoável, mas não foi bom, e eu mudei, estou muito satisfeito, né, nos que eu votei na última eleição, e vou votar de novo agora no ano que vem. Eu acho que a gente tem que fazer esse trabalho de acompanhamento, né? Todos eles têm e-mail, todos eles têm telefone nos seus gabinetes em Brasília ou na Alerj, né? A gente pode acompanhar, né? O que eles fazem está na internet ou está no Diário Oficial. A gente pode começar a acompanhar, né? E começar a dar esse feedback aí. Eu queria até acrescentar, assim, o depois da eleição, né? Nós temos, a nossa Constituição nos garante espaços de participação política que vão para além da representativa, que são os candidatos. Os conselhos, como o doutor Ciro, também meu companheiro de conselho estadual, os conselhos são espaços de discussão política, de promoção e de definição políticas. Então, por exemplo, no Conselho da Criança, como tem outros conselhos de saúde, de educação, são espaços abertos, onde se acompanha as políticas que são executadas, onde se promove políticas, onde se cobra políticas. Então, para além do espaço dos candidatos eleitos, você pode participar. Você, como cidadão, pode estar dentro dos conselhos, discutindo a política que está acontecendo ou não, e você ter força. Você tem força de cobrar e de promover novas políticas. Eu acho que a gente precisa sair dos anos eleitorais.
Nós temos um momento da eleição, mas nós temos um posterior à eleição que passar para o outro a responsabilidade e depois, uma vez que essa responsabilidade não é cumprida, apenas cobrar, eu acho que fica muito pouco e muito tênue essa relação. Se cobrar, se quem vota não cobra, um outro vai estar lá cobrando uma outra postura. E ele vai acabar atendendo aqueles que estão cobrando. Eu acho que mesmo essa limitação da representação, né, e não da participação direta, né, ela tem um espaço para essa cobrança, para este acompanhamento. Ele está lá nos representando. Aliás, essas manifestações públicas que estão ocorrendo aqui no Brasil como um todo são formas de participação da população. Tanto que ontem no Fórum Mundial, a presidente Dilma e o ex-presidente Lula foram recebidos com vaias. Índios e militantes que participaram do protesto manifestaram o seu descontentamento pelo não atendimento das suas predes, dos seus pedidos, das suas reivindicações, das suas ansiedades. E os nossos ouvintes continuam aqui fazendo perguntas através do telefone 3079-0952, 3079-0938, e a Ana Maria de Mesquita, doutor Casara, está perguntando o seguinte, uma pergunta muito pertinente, aliás, deveríamos repetir essa pergunta, doutora, querida ouvinte Ana Maria, faça-o de novo na próxima sexta-feira, mas vamos ver como o doutor Casara ele responde essa pergunta. Por que os cartórios cobram tão caro para emitir documentos? Ela tem 82 anos, não devia nem pagar nada, né? Devia estar isenta, né? E não tem bens. E ela precisou passar uma procuração para a filha e não pôde fazer, pois não tinha dinheiro para pagar essa procuração. A atividade cartorária é uma atividade pública, né? Não poderia ser tão caro. E aproveitando a fala anterior, eu acho que é um momento excelente para a gente exercer uma forma direta de participação política e reclamar disso, né? Eu acho que a partir do momento que a população se conscientizar de que esses preços são exorbitantes e se manifestar contra esses preços, a tendência são esses preços abaixarem. Do meu ponto de vista, minha opinião pessoal, o cartório não deveria ser explorado por particulares, né? O cartório deveria ser uma atividade levada a cabo pelo poder público. Pois essa foi uma questão na Constituinte, Ciro. Os donos de cartório conseguiram, né, a privatização integral dos cartórios, né, a concessão, saiu evidentemente da esfera do Poder Executivo, entregou a gestão disso ao Judiciário, que é quem realiza o concurso para prover esses cartórios, mas não melhorou. Então, as custas já são caras, mas a maioria dos cartórios não cobram sequer a tabela. Então, lá na parede, todo cartório tem que ter, próximo à entrada, a tabela de custas. Isso foi uma coisa que eu me bati durante muito tempo. Eu fiz correições nos cartórios da Baixada Fluminense, os 18 anos que eu trabalhei em Magé e em Nova Iguaçu. Não teve uma correição que eu tivesse feito em cartório que eu não tivesse encontrado irregularidade. Não teve uma, e algumas irregularidades muito graves, né? Então essa atividade de delegação ao particular do exercício dessas atividades é muito séria, e os cartórios não costumam cobrar a tabela, né? Então o delegatário, né, esse dono do cartório, ele delega para um terceiro e não paga nem o salário do sujeito. O sujeito começa a viver, né, desse achaque à sociedade. Agora, tem gratuidade de justiça também para esse serviço. Se ela procurar a Defensoria Pública e o defensor mandar um ofício, né, pedindo que faça com a gratuidade de justiça, os cartórios são obrigados a fazer. Eles não gostam de fazer, né? Mas evidentemente chegar lá com um ofício e ele não fizer, o defensor poderá reclamar ao juiz e ele poderá sofrer uma correição. E em casos excepcionais, né, que o judiciário também não mete muito a mão nisso, ele pode até perder a delegação. Então tem a Defensoria Pública aí como um caminho para a busca da gratuidade quando não se consegue, né, pagar essas custas, sejam as legais, sejam as ilegalmente exigidas. E é bom esclarecer, ressalvar que não são só as custas cartorárias que estão altas, as custas judiciais também estão muito altas, apesar de nós termos um atendimento de mais de 70% de justiça gratuita no Rio de Janeiro. Ainda assim, outro dia eu vi um juiz indeferindo a gratuidade de justiça a uma senhora sob o argumento de que ela morava no Leblon. Ora, morar no Leblon, em tese, pode demonstrar
possibilidade de pagamento de custas, mas em tese apenas. Há muitas pessoas que moram no Leblon, na Cruzada São Sebastião é no Leblon, e há muitas pessoas que moram no Leblon, mas que não ganham o suficiente para arcar com despesas judiciais. Então, não é o fato de morar no Leblon, Ipanema, ou que seja, na Zona Sul, que faz com que essa pessoa não seja hipossuficiente. Doutor Casara, a Nilza de Nova Iguaçu, depois de tanto falarmos, ela pergunta, e eu queria que o senhor fosse assim bastante didático e esclarecedor. Ela diz, o que significa direitos humanos, doutor Casara? Bem, direitos humanos são aqueles direitos do homem enquanto homem. É aquele conjunto de direitos que levam à concretização daquele projeto, que é um projeto constitucional, que é um projeto cristão também, de vida digna para todos, né? Todos, sem exceção. Há uma longa divergência naqueles que procuram teorizar sobre os direitos humanos, se seriam direitos naturais, direitos que nós adquirimos quando nascemos pelo simples fato de nascermos, se são direitos que são outorgados, são concedidos pelo Estado, ou se são direitos que são frutos de uma longa luta do homem. Eu prefiro aderir a essa última corrente. São direitos que nós conquistamos, que muitas pessoas morreram para que a gente tenha esses direitos. E eu acho profundamente autoritário aqueles que defendem a redução dos direitos humanos, ou uma visão que vê os direitos humanos como óbices, como obstáculos aos fins do Estado, né? O homem, ele nunca pode ser instrumentalizado. O homem é um sujeito de direitos, ele é o centro de todo o sistema. As coisas existem para o homem, não o homem existe para as coisas. Tem um pensador, um psicanalista chamado Joel Birman, que diz o seguinte, que as coisas foram feitas para serem usadas e os homens foram feitos para serem amados. Na atual quadra histórica, nós amamos as coisas e usamos as pessoas. Eu acho que defender os direitos humanos é defender uma inversão de perspectiva. É defender que a concretização desses direitos é importante não só para aquele que está tendo o direito violado, mas para toda a sociedade. Aproveitando, doutor Casara, essa sua esclarecedora informação sobre o conceito de direitos humanos, muita gente fala, sobretudo na mídia, né, e na verdade não desorienta as pessoas, falando assim, só existe direitos humanos para bandido, não existe o policial, por exemplo, não existe direitos humanos do policial. Como responder a esses questionamentos assim de pessoas que não têm a luz para entender que direito humano é direito do homem, e homem todos nós somos, humanos todos nós somos, e todos nós precisamos ser tratados com dignidade, não há exceção, como o senhor bem falou. Mas como responder melhor a essa argumentação tão pobre, doutor Casara? É difícil, né? Porque essa argumentação, ela prende ideologias, né? Divisões de mundo. Tem um filósofo, que agora eu não me recordo o nome, que diz o seguinte, né? A ilegalidade do outro é sempre mais feia, né? Quando nós temos os nossos direitos violados, nós somos os primeiros a defender os direitos humanos. Agora, quando é o direito do outro, nós temos dificuldade. Eu acho que o desafio é resgatar essa perspectiva do outro, daquele com o qual eu não me identifico. E não só falar em outro, agora falar em tu, né? Propor um diálogo, uma perspectiva dialógica. Tentar entender a situação do outro. No momento em que nós conseguirmos que pelo menos a população defenda o direito de todos, mesmo daquele pior crápula, daquele pior criminoso, nós estaremos muito mais perto de assegurar o direito não só desse maior criminoso, como também do cidadão que se vê, que se olha no espelho e pensa, eu sou diferente, eu sou uma pessoa do bem. Isso é besteira, é maniqueísmo. Todos nós temos um pedaço bom, um pedaço ruim, praticamos atos bons, praticamos atos ruins. E essa falta da percepção da complexidade do ser humano é um dos fatores que levam a essa argumentação que você mencionou com razão, dizendo que é uma argumentação pobre. Eu queria ouvir um pouquinho da Damasceno. Doutor Damasceno, eu queria emendar aqui uma pergunta muito interessante da nossa ouvinte Antônia, lá de Piratininga. Ela diz assim, o que a mesa está achando da espionagem dos Estados Unidos às linhas telefônicas no Brasil? Isso foi uma violação dos direitos humanos, doutor Damasceno? Pois dando continuidade aqui ao que o Casara estava dizendo,
Quando nós falamos dos direitos humanos, para aqueles aí que, né, são tratados como menos humanos, né, como se existisse essa categoria, uns são mais humanos e outros são menos humanos, quando nós falamos da punição do bandido, do crápula, não sei de quem, a lei estipula, né, a pena que pode ser aplicada. A lei estipula os direitos dessa pessoa que pode ser cerceado, né, o direito que pode ser cerceado. O cerceamento, além do que está autorizado pela lei, iguala aquele, né, que está violando ao outro, que também é marginal, que está à margem da lei. Então, se a lei estipula pena X e ele aplica a pena X mais Y, o Y está colocando o Estado também na marginalidade. O Estado está se tornando marginal, o Estado está passando a atuar também à margem da lei, né? Então, nós temos aí um problema. A atuação do Estado no âmbito da legalidade é fundamental até para dar essa superioridade que justifica a atuação do próprio Estado, né? Agora, essa questão das espionagens, nós falamos muito das espionagens do Obama com a presidenta Dilma, né? Mas nós estamos sendo espionados o tempo inteiro, né? Os nossos celulares aqui, ainda que desligados, podem ser usados como microfone, né? Para ouvir o que estamos falando dentro das nossas casas. A cidade é toda coberta de câmeras, né? Que nos vigiam por onde nós passamos. As torres de celular, né? Por onde nós passamos, registram a nossa passagem, né? Os nossos telefones são ouvidos pelos guardiões, né? Que tem aqui os aparelhos guardiões que o poder público mantém no Rio de Janeiro, né? Normalmente se vai à justiça pedir a quebra de sigilo telefônico de alguém, depois de ouvir esse alguém por muito tempo e descobrir o que ele já está fazendo e com quem ele está falando, né? É essa atuação do poder público no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Então, quando a gente está reclamando do Obama que ouviu a Dilma, né? Eu quero reclamar também das instituições aqui no Rio de Janeiro que estão me ouvindo também, que estão te ouvindo, Ciro, estão ouvindo você, Casara, estão ouvindo a senhora, dona Mãe, estão ouvindo a todos nós. Nós estamos sendo todos ouvidos, os nossos e-mails estão sendo lidos, né? Então, eu acho que o que nós precisamos é de uma política não apenas dessa relação lá do Obama, mas em todas elas, né? A fim de que, né, nós possamos efetivamente dizer que estamos, né, cumprindo a lei e respeitando o outro. Nós vamos ficar devendo as respostas às perguntas de inúmeros ouvintes, assim, a Suelen de Niterói, a Joselita de Itaboraí, a Sônia de Caxias, Antônio de Austin, a Nilza de Nova Iguaçu, porque o nosso programa está encerrando e eu queria facultar a palavra aos nossos ilustres convidados que tão bem aceitaram o nosso convite e que iluminaram esta manhã de 13 de dezembro, voltar a convidar os nossos ouvintes para participar na próxima sexta-feira, dia 20, do Encontro com a Justiça, onde nós teremos a presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Leila Mariano, respondendo a todas as perguntas dos nossos jurisdicionados e prestando contas da sua administração. Doutora Mônica Alckmin, muito obrigado pela sua presença e suas palavras para despedidas com os nossos ouvintes. O programa passa rápido demais. Nós temos que reivindicar ao bispo Gleibe de Andrade mais uma horinha para conversar com os nossos ouvintes. Porque a vontade é de falar mais, né? Agora, eu só queria finalizar com um pouco do que foi dito de direitos humanos. Eu acho que o principal dos direitos humanos que foi colocado é não pensar no outro, né? Discutir direitos humanos não é discutir o outro, o seu ou o outro, é o discutir o nós, né? É discutir você como parte de uma luta. Direitos humanos é uma luta da humanidade, não é a luta de um ou de outro, é uma luta da humanidade, é uma luta pela vida digna, é uma luta por entender que a diferença faz parte dessa convivência e da não adequação. Quer dizer, você tem que entender o diferente, não numa adequação de um modelo, mas sim dentro do respeito na luta por direitos humanos. Muito obrigado, doutora Mônica. Doutor Casara, para suas palavras finais, despedidas com os nossos ouvintes, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, agradeço a atenção dos ouvintes, agradeço esse extremo prazer de estar aqui com amigos nessa mesa para debater um tema tão importante como os direitos humanos. Eu espero que daqui a alguns anos a gente não precise mais vir a um programa de rádio para debater e discutir as causas pelas quais os direitos humanos não são atendidos. Eu acho que eu sou utópico, eu acredito que nós estamos andando e essa caminhada vai nos levar a uma vida muito melhor. Ciro, um grande abraço aos ouvintes. Agradecendo a produção do nosso programa, a Martim, a todos que colaboram. Palavras finais do doutor Damasceno, nosso companheiro, nosso parceiro de apresentação. Até sexta-feira que vem, quando estaremos aqui com a presidenta do Tribunal de Justiça, Leila Mariano. Muito obrigado a todos, um bom dia.